E dando sequência à nossa programação, chamamos ao palco José Henrique Ornung. José Henrique é fundador e CEO da PH3 Solution, maior player de síndicos profissionais do Rio Grande do Sul, atendendo mais de 130 condomínios em Porto Alegre e região metropolitana. Também é síndico profissional desde 2009, graduado em Direito, palestrante e professor do curso de formação de síndicos da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Passamos a palavra ao José Henrique, que nos trará a palestra O Caminho do Síndico de Sucesso no Mercado Condominial. É contigo. E daí, gente, tudo certo? Primeiro dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. E para mim é um desafio gigantesco, né, falar por último. Depois de tanta gente bacana, né, de tanta gente que falou com propriedade aqui de várias coisas, para mim a tarefa de falar por último aqui, ela é bastante difícil. A minha história ela começa com a minha mãe, né? Então a gente falou sobre, só para voltar um pouquinho, a gente falou sobre tecnologia, a gente falou sobre inovação, a gente falou sobre erros cometidos por gestões, a gente falou sobre tipos de condomínios, a gente falou sobre várias coisas. E agora, né, me pediram para falar um pouco sobre a minha história, né? O tema da palestra é síndico de... Como é que é o tema aí, Tari? Só para me relembrar. O caminho do síndico. Eu não me considero um síndico de sucesso, né? Eu me considero um camarada que não titubeou em hipótese alguma de tomar alguma ação, né, para fazer alguma coisa que eu de fato acreditasse que fosse dar certo, e todas deram, né? Todas deram. Tomei decisões equivocadas, mas pequenas, né? Mas as ações que eu tomei como empreendedor, como empresário, nesse mercado, elas todas deram certo até hoje, e eu vou contar um pouquinho para vocês de como aconteceu a minha jornada. Eu prometo ser atraente e objetivo, eu sei que vocês estão cansados, tá? Então eu prometo ser breve. Se quiserem me interromper enquanto eu falo, eu também gosto de interagir bastante com as pessoas. Então, se alguém quiser falar ou perguntar, por favor, pode me interromper aqui, tá bom? Então, a minha história, na verdade, ela começa lá em 1989, nesse condomínio aí. Eu não nasci em 1989, evidentemente, né? Eu apesar de parecer... É que eu rodei sem óleo muito tempo, gente. Mas eu tenho só 39 anos. Portanto, eu não nasci em 89. Esse condomínio aí, esse condomínio foi o condomínio que eu nasci e me criei. Esse condomínio é no bairro Teresópolis, aqui em Porto Alegre, lá na Zona Sul. Quando eu morava lá, era a Zona Sul. Hoje, Teresópolis não é mais a Zona Sul de Porto Alegre. Esse condomínio aí, em 1989, a minha mãe assumiu como síndica desse condomínio. Eu tinha aí 6 anos de idade. E a minha mãe tinha se aposentado, minha mãe trabalhava na Casa Maçom, não os Illuminates, a Maçom com 2 S, certo? E a minha mãe era compradora da Casa Maçom, então a minha mãe viajou o mundo, né? Comprando joias, comprando relógio, comprando várias coisas. E aí depois a globalização e o mercado chinês também acabou um pouco com esse segmento aqui, tanto é que essa grande empresa que tinha aqui, ela fechou. Existe hoje, pelo menos a marca, mas a empresa não existe mais. E aí minha mãe se aposentou muito jovem, e aí então assumiu como síndica deste condomínio aí, que tinha 160 unidades, tinha uma área gigantesca, né? São blocos, então tinha uma área comum gigantesca. Sem muita estrutura, é verdade, mas um espaço físico bastante grande. E aí ela começou a tomar gosto por isso, não sei como, mas ela começou a tomar gosto por isso, né? Estava louca para se incomodar, e aí assumiu esse condomínio então em 1989. Em 1994, vejam, 5 anos depois, ela virou síndica profissional. Senhores, 1994. A gente está falando de um Código Civil lá de 2002, que entrou em vigor em 2003, que fala da figura de que o síndico pode ser ou não um condômino e tal. Vejam que isso já existia muito antes do Código Civil, por exemplo, né? No mercado fora de Porto Alegre já existia síndico profissional também. No mercado de São Paulo já tinha essa modalidade também, tá? Então ela assumiu esse condomínio aí, que é o Sheldon Center. Essa foto da fachada é exatamente esse mesmo condomínio. Isso é uma foto do Google Street View, certo? E ela assumiu esse desafio como uma síndica profissional. Mas por que ela foi fazer isso? Primeiro porque ela precisava complementar a renda, né? Tinha se aposentado, tinha que complementar a renda.
E também porque ela tinha tomado um gosto muito, muito importante assim, sobre a gestão de condomínios e entendeu que tinha uma certa habilidade para fazer isso. E aí uma grande administradora que tinha aqui em Porto Alegre, inclusive nessa rua que a gente está, na Alberto Bins mesmo, que era uma administradora chamada Onyx Imóveis, que não existe mais, convidou então a minha mãe para atuar como síndica profissional aqui. Quero crer que a minha mãe tenha sido a primeira síndica profissional, mulher pelo menos, né, a atuar nesse ramo aqui em Porto Alegre e certamente no Rio Grande do Sul, porque tudo vai depois para o interior. E aí, de 94 até 2002, a minha mãe ficou sendo síndica profissional. Em 2002 eu entrei na universidade para cursar Direito. Né? Por que para cursar Direito? Porque na minha família, velho, ou tu cursava Direito para fazer um concurso público, ou tu passava num concurso público do Banco do Brasil, senão tu não ia dar certo na vida. Né? Isso aí é certo, né? E aí, na minha família já tinha algumas pessoas que eram da área do direito, eu falei, velho, eu vou fazer lá e vou ver qual é, e aí vou tentar alguma coisa. E aí fui, e aí saí de lá em 2007, terminei minha graduação em 2007. E a pior fase para um pós-graduado, nesse caso, é a saída da faculdade. Não tem o que fazer. Não tem emprego, não sabe o que fazer, daí tem que fazer o exame da OAB, ou tem que estudar para um concurso, e aí tu fica flutuando numa bolha ali que tu não sabe exatamente o que quer fazer. Quem tem filhos nessa fase vai entender exatamente o que eu estou falando. E aí me formei em Direito lá, e aí fiquei nessa bolha flutuando para saber o que de fato eu faria. E aí, em 2009, eu comecei então a ajudar minha mãe a ser síndica. Por que ajudar minha mãe a ser síndica? Porque ela era muito boa para umas coisas e péssima para outras. Ela se comunicava de uma maneira bastante objetiva, para não dizer ignorante até, no sentido de não ter tanto traquejo assim para falar com as pessoas. Né? E aí eu comecei a auxiliar ela um pouco nisso. Os comunicados que ela mandava para os clientes, circulares, atas de assembleia, eu escrevia isso para ela com todo aquele juridiquês que estava, né, na minha frente ali. E então eu usei isso também para conseguir ajudar ela. E aí entendi que aquilo ali era um puta de um negócio. Falei, cara, isso aqui dá para ter um monte de cliente, isso aqui é um mercado inexplorado, as pessoas não estão explorando isso. E aí comecei a entender que se o mercado oferecesse esse trabalho, os síndicos moradores que não queriam mais, ou que se incomodavam, ou que sei lá o quê, iam aderir a essa modalidade do síndico profissional. Pois bem, aqui começou a minha jornada, então, como síndico, e aí eu fundei a empresa a qual eu dirijo hoje, certo? E aí, aí aqui tem um pedaço também que eu não coloquei aqui, porque não é tão relevante assim, mas é um fato que aconteceu. Em 2010, a minha mãe descobriu um câncer, né? Um câncer no pâncreas. Obrigado, querida. No pâncreas. Foi o mesmo câncer que matou o Steve Jobs, né? Ou seja, o dinheiro não compraria, né, absolutamente a saúde da minha mãe nesse caso, porque o Steve Jobs morreu. Então, a minha mãe descobriu um câncer, em 2011 minha mãe faleceu, tinha uma carteira de clientes, e eu falei, cara, agora eu tenho a oportunidade de transformar isso aqui de fato num negócio grande. E sempre, quando eu me dei por conta de que era um negócio bom e que podia ser um negócio grande, eu enfiei na minha cabeça que eu queria ter um negócio grande. Isso para algumas pessoas soa como arrogante, soa como sei lá o quê. Né? Eu acho que sempre, na ânsia de pegar um peixe grande, a gente tem que pensar numa baleia para pegar um peixe grande. Né? Se a gente pensar num lambari, a gente vai pegar uma sardinha. Então eu sempre pensei mais do que eu poderia ter para ter alguma coisa próximo daquilo. Então eu disse, cara, eu quero ter um negócio grande nesse segmento e eu vou começar a estudar e me desenvolver para isso. O luto, a minha mãe morreu dia 15 de janeiro de 2011, no dia 16 de janeiro de 2011 eu mergulhei nesse negócio e eu comecei a estudar muito sobre isso, eu comecei a me relacionar muito com o mercado, né, sobre este assunto, e aí eu comecei a desenvolver a minha carreira e a empresa que eu dirijo para que ela fosse grande. Em 2015 eu recebi uma oportunidade ímpar, né? Sabe quando tu acha que tu tem uma vontade ou uma vocação, né? E tu encontra essa oportunidade numa esquina e tu
abraça e tu vai fazer isso e isso é do caralho, foi isso que aconteceu comigo na PUC. Né? Isso que escapou um caralho, desculpa, gente. Foi sem querer, eu não vou falar. Me perdoe. E aí a PUC em 2015 falou, cara, a gente está fazendo uma pesquisa de mercado, parece que esse ramo é bom, condomínios crescem muito no país, Porto Alegre está cheio de condomínio novo e tal, a gente sabe que tem gente que faz uma gestão lá, mas como que é isso aí? Que qualquer um pode fazer, eles cobram para fazer, tem empresa que faz, como que funciona isso? Eu falei, mas por que vocês estão perguntando isso? Não, porque a gente quer fazer um curso aqui, né, para formar síndicos. E aí, eles me convidaram para fazer uma ementa lá, eu fiz uma ementa. Em 2015 a gente lançou a primeira turma, e agora, 2022, a gente está indo para a 25ª turma, tem vários alunos meus aí que passaram por lá e estão aqui hoje também. E a gente está indo para a 25ª turma desse curso, o que me dá uma alegria imensa, né, de ter participado desse projeto e estar lá até hoje. Mais do que isso, esse curso também, invariavelmente, ele serviu como um celeiro de talentos para mim. Né, porque as pessoas que lá faziam esse curso, eu conhecia a história das pessoas, eu entendia qual era o nível de desenvolvimento que elas poderiam ter, e elas também serviam de base para o meu negócio. Então, hoje, na empresa que eu tenho, por exemplo, tem várias pessoas que lá trabalham, que saíram desse curso da PUC. Qual a duração desse curso? 8 aulas de 4 horas. 8 aulas de 4 horas. Então, Oi? Oi? Ah, tá. Então, é um curso curto, gente. Eu sei que às vezes as pessoas criticam. É um curso só de 8 horas. É um menu de opções, né? Dali, se tu quiser te desenvolver muito mais para fazer, para te aprofundar nos assuntos, aí tem que ir atrás também. E aí, tem uma fase aqui que, quando lá em 2015 eu entrei na PUC, e aí minha empresa começou a crescer, eu comecei a pegar muitos condomínios, comecei a participar de muitas assembleias. Aí eu adquiri um sócio, depois eu adquiri um outro sócio. Entendi que eu tinha lá um número X de condomínios e que sozinho eu não teria como escalar o meu negócio para ser grande. Que eu tenho certeza que a dúvida de muitas pessoas que estão sentadas aqui hoje é o seguinte, cara, eu tenho 10 condomínios, como eu faço para ter 20? Como é que eu vou atender 20 condomínios? Né? A Rose tinha 5, eu perguntei para ela quantos mais ela queria, ela falou que não queria, falei com ela ontem ela já tem 10. Tá. Então, como é que se escala um trabalho que é tão intelectual, né? Como é que se escala um trabalho que é tão pessoal, né? O síndico é uma pessoa. Não, mas eu tenho uma pessoa jurídica. Mas quem vai lá é um CPF que faz o atendimento, é um CPF que responde. Então, como escalar um modelo de negócio assim? E aí, eu criei, então, dentro da PH3, um programa de mentoria. Né? O que é um programa de mentoria? O programa de mentoria nada mais é do que quem tem maior conhecimento ou maior experiência, né? Mentorar com alguém que tem menos conhecimento e menos experiência. Certo? Então eu pensei o seguinte, cara, nunca ninguém vai ser o Zé atendendo no condomínio, e eu nem queria que fosse, tá, gente? Sinceramente. Mas como que eu vou fazer então? Para que pessoas façam um pouco do que eu faço para o meu negócio se tornar um negócio escalável? E aí eu criei um programa de mentoria, e aí eu contratei pessoas para trabalhar comigo, e eu dizia para essas pessoas o que elas tinham que fazer, né? Como se eu estivesse lá fazendo a mesma coisa. Então a pessoa sentava comigo lá, virava um síndico dentro da PH3, pegava uma carteira lá com 3 ou 4 condomínios, nós criávamos uma agenda, o camarada sentava lá e disse, velho, hoje tu vai nesse condomínio, nesse tu vai fazer isso. Amanhã tu volta e a gente vê qual é o resultado. O camarada voltava, né? Eu planilhava tudo isso, sentava junto com eles, cara, isso é assim, isso é assado, isso aqui eu não sei o que fazer, eu preciso de uma ajuda para tomar uma decisão, porque eu não tenho condições e nem conhecimento técnico, tão pouco bagagem para tomar uma decisão. E aí eu dizia qual era a decisão que aquele camarada tinha que tomar diante daquele problema ou diante daquele assunto. Moral da história, essas pessoas começaram a se desenvolver para fazer o que eu fazia. Não estou dizendo que eu fazia muito bem, estou dizendo que eu fazia. Fazia o melhor que eu podia. Então, essas pessoas começaram a se desenvolver, começaram a aprender, fizeram cursos, começaram a estudar. Dentro da PH3, por exemplo, as pessoas respiram problema. Né? Quem está lá dentro, tu respira problema, mas tu também respira solução. Porque lá é um grande laboratório de casos em que a gente vai criando soluções para as coisas. Eu sempre falo que eu não tive, na minha jornada, com quem mentorar. Né? A minha passagem como síndico junto com a minha mãe foi de 2 anos, porque depois ela faleceu. Então eu não tive em quem me espelhar, eu não tive uma empresa que eu dissesse, cara, eu quero ser essa empresa aqui.
Então, muitas coisas eu fui inventando, né, na ânsia de que aquilo realmente desse certo, e se não desse, eu pagaria o preço, e eu estava disposto a pagar o preço se não desse certo. Esse programa de mentoria funcionou tão bem que na Pega 3 hoje tem 18 síndicos, eu acho, né, gurias? 17 síndicos, né, que atuam lá e que hoje eu não faço mais essa mentoria, porque hoje síndicos que começaram trabalhando lá viraram gerentes, né, foram para cima dos síndicos e eles fazem a mentoria que eu fazia, porque também aprenderam esse mesmo modelo aqui. Então, eu acho que para quem quer escalar o seu próprio negócio, virem mentor, né? Essa foto aqui é do cavalo de Troia, que é da Odisseia. Mas o que tem a ver isso, né? Você fumou maconha? Isso aqui é porque o mentor, né? A palavra mentor, ela vem do mentor e Telêmaco, né? O cara que cuidou do Telêmaco lá na Odisseia do Homero. Manjam isso ou não? Mais ou menos. A gente marca um dia com vinho e eu conto a história para vocês. Então, o mentor vem disso, né? Que é um camarada com mais experiência, com mais bagagem, com mais conhecimento, ele mentora com alguém que tem menos e assim por diante. Então, essa fórmula aqui, para o meu negócio e porque eu fiz, deu muito certo, né? Vejam que o mercado não tem disponível síndicos para que a gente contrate eles para escalar o nosso negócio. Não existem essas pessoas. Essas pessoas, elas já são síndicas profissionais e elas já estão ganhando lá os seus honorários com uma carteira de 1, 2, 5, 10, 15 condomínios. Eles já estão no mercado. Então, trazê-los para ti tem que ter uma proposta muito boa, financeira, de carreira e etc. Senão eles não vão para a tua empresa. Aqui tem empresas grandes, tipo a Globo, tipo a Banca, sei lá, não sei mais quem tem aí. E os guris também praticam essa mesma modalidade. Vão trazendo gente para perto e vão mentorando com essas pessoas para que elas passem a fazer como eles entendem que seja o jeito certo. Tá bem? Bom, passada a questão da mentoria, em 2020, e aí o meu negócio começou a crescer, e aí, por incrível que pareça, hoje a PH3 ela tem departamento comercial, venda. Porque quem é que faz a venda? Quem é síndico profissional aqui sabe. Quem faz a venda? O próprio síndico faz a sua própria venda. Não tem um departamento comercial. Mas não tem por quê? Porque é caro ter um departamento comercial. Tem que pagar alguém para fazer isso para ti, né? E às vezes não nos sobra, né, na linha final lá, não nos sobra recurso para ter uma estrutura como essa. Mas entendi que ter comercial neste caso é muito bom. Especialmente porque o nível que tu consegue atingir de leads é imensamente maior. E para quem quer crescer, não há outra forma de fazer isso que não seja assim. Eu penso também que, na minha jornada inteira, em algum momento aqui, eu deixei de ser síndico. Eu deixei de visitar condomínios. Porque passei a ocupar o tempo que eu dedicava para o meu negócio para empreender mais. Para ser mais empresário e menos síndico. Hoje eu sou muito mais empreendedor do que síndico. Eu penso muito mais no negócio do que exatamente no termo técnico, em como fazer uma assembleia, enfim, né, essas coisas tem várias pessoas hoje lá que cuidam. Eu faço ainda, mas faço muito menos. Penso muito mais no negócio macro, né, do que propriamente no detalhe. E em 2020, a gente fez a aquisição de uma carteira, né? Foi a primeira carteira que eu adquiri, uma carteira pequena, mas uma carteira com uma rentabilidade muito boa. E também, assim, tipo, os caras, você vai comprar uma carteira, cara, você vai comprar uma carteira com um contrato vigente com aquele condomínio, que assim, se tu pegar no começo é um mandato de 12 meses, e se o condomínio não renovar contigo? Eu falei, cara, se o condomínio não renovar comigo, não renovou, eu vou perder o condomínio e faz parte do show. Então, de novo, né, eu não me considero um síndico de sucesso, mas eu me considero um camarada que eu sempre agi. Eu nunca fiquei parado, a possibilidade de ficar parado e não me movimentar, ela sempre foi muito remota para mim. Né? A forma como eu fui forjado, né? A minha família, há um desarranjo familiar, né? De pai, de mãe. Então, a forma como eu fui forjado sempre me levou a me movimentar. Né? Ficar parado era uma hipótese ruim e eu não chegaria a lugar nenhum. E aí fizemos a aquisição, então, de uma carteira, né, em 2020 e mudamos a nossa sede também. Então, fomos para uma sede maior, fizemos um investimento um pouco maior para receber as pessoas lá de uma maneira melhor, para que o nosso time também fosse agraciado com um lugar mais confortável, com um lugar mais bacana, com um lugar mais intuitivo, um lugar que as pessoas fossem mais criativas, né, e não fosse por si só um escritório tradicional. Quem conhece a PH3
sabe como que é lá, tem uma pegada um pouco diferente assim, a gente prima muito por isso, porque eu sou um cara muito ligado, né? O ambiente é uma coisa que me impacta muito. Um ambiente ruim me deixa ruim, um ambiente muito bom. Eu prefiro ir num restaurante lindo com uma comida mais ou menos do que num restaurante horrível com uma comida maravilhosa, né? Então, o ambiente eu acho que faz muita diferença também na vida das pessoas. Então, e aí 2022, né, eu falei da mentoria lá, e esse é um outro ponto que eu quero falar também, que é o seguinte, eu ouvi várias pessoas falar aqui sobre muitas coisas. A gente falou sobre conselho, sobre assembleia, sobre cliente que reclama, sobre não ficar sujeito aos conselhos, sobre o morador que saiu e deixou o portão aberto, sobre várias coisas. E aí, eu frequento a Anshan também. Alguém conhece a Anshan ou não? Câmara Americana do Comércio. Sim? A Anshan, para quem não frequenta, é um negócio legal de frequentar. Para quem quer empreender, para quem quer se conectar com outros negócios, a Anshan é um negócio maravilhoso. Lá na Anshan eu aprendi muitas coisas. Eu participo do Constru Business lá também, que tem várias administradoras que também participam lá e construtoras. E lá a gente senta numa mesa, eles falam o problema que eles têm, e quem tem a solução levanta, dá a solução, e ali deu match, e eles fazem negócio, é um negócio bem legal, para quem quiser conhecer. E aí eu sempre fiquei pensando o seguinte, falei, cara, qual que é o problema hoje do síndico, né? Por que um síndico perde um condomínio hoje? É pelo atendimento. Se vocês fizerem essa conta aí, vocês vão ver que o que tira síndico de condomínio é atendimento, não é outra coisa. Pode ser outra coisa, pode, mas a parcela é muito pequena. O que tira é atendimento. E aí, a questão que fica é a seguinte, como é que a gente atende hoje o nosso cliente? Pelo WhatsApp. A gente interage com os moradores pessoalmente muito pouco. É aquele que tu cruza no corredor, ou quando tu está fazendo a tua visita, tu encontra o camarada lá, senão tu não interage com ele. Ou numa assembleia, ou numa reunião de conselho, que elas não acontecem todos os dias. Certo? Agora, onde é que o camarada fala contigo todos os dias, sem exceção, é no WhatsApp. Eu esqueci de falar um negócio para vocês também, que quando eu comecei a minha carreira em 2009, não tinha WhatsApp. Não existia. O WhatsApp se popularizou no Brasil em 2013. Imagina, 5 anos depois. Eu participei de uma época deliciosa de ser síndico. Ninguém te enchia o saco com nada. Se o camarada quisesse falar contigo, mesmo, não te vi, tudo bom? Ele te ligava. Hoje, eles não te ligam. Eles te mandam mensagens, eles te mandam textos grandes, eles te mandam fotos e eles querem retorno e eles estão certos. Eles estão certos. Eu acho ruim ficar reclamando do cliente. Ah, o cara isso, o cara aquilo. Eles estão certos. Errados estamos nós que não criamos uma contingência, não criamos um mecanismo para dar um atendimento melhor para eles. Certo? E aí surgiu uma ideia aqui, que era o seguinte, eu falei, cara, se o problema é o WhatsApp, eu preciso dar um jeito no WhatsApp. Tu imagina 17 síndicos atendendo uma carteira de 150 clientes, hoje dividido nesses 17 síndicos. Esses caras estão respondendo o WhatsApp o dia inteiro, 24 horas. É isso ou não é para quem é síndico? Eu tô mentindo ou não? E aí o seguinte, cara, como que esse atendimento vai ter qualidade? Pergunto para vocês. Não tem como dar atendimento de qualidade, não tem como dar atendimento de qualidade no WhatsApp para uma carteira grande. Aí vocês vão me dizer o seguinte, Henrique, mas é só ter menos condomínio. Quem tem menos condomínio também não tem como dar atendimento de qualidade no WhatsApp. O WhatsApp é uma ferramenta tão imediata que não é aceitável que tu mande uma mensagem para alguém e ela não te responda em 10 minutos. Porque tu presume que o camarada está com o celular no seu bolso. Eu contei uma história lá no Síndico Net. Eu fiquei hospedado num Airbnb lá em São Paulo agora, no Síndico Net. E aí esse Airbnb, a gestão quem faz é uma empresa, tipo a Charlie, tipo essas aí, tá? E aí o atendimento era todo pelo WhatsApp. Vou dizer, velho, a experiência que eu tive foi espetacular. Sabe o que é espetacular? Sabe o que é tu colocar assim, ó, não tem papel higiênico, blim blom, toca na tua porta, aparece um rolo de papel higiênico ali. Então, o atendimento espetacular, eu falei lá, inclusive falei lá pro cara que era para elogiar o dono do negócio lá, porque o atendimento era muito bom mesmo. Então, essas interações que se faz pelo WhatsApp, eu falei, cara, os nossos síndicos estão aqui, falou sobre saúde mental, sobre depressão, sobre ansiedade, sobre várias coisas. É óbvio que não tem como a gente ficar dando atendimento pelo WhatsApp. O nosso trabalho não é esse. É que a gente usa como um mote comercial nas assembleias que a gente vai,
que a gente vai atender os condôminos 24 horas todos os dias. A gente cava a nossa própria cova, essa que é a verdade. Para quê? Para pegar o cliente. Porque se eu chegar lá e disser assim, olha pessoal, o meu atendimento como síndico aqui é exclusivamente em horário comercial. 18 horas eu não atendo mais nada, exceto emergência. O cara já não vai querer. O cliente vai dizer, não, então vamos pegar o outro que atende 24 horas. Então a gente cava o nosso próprio buraco e depois não consegue sair de dentro. Tá? E aí, velho, eu comecei a estudar um pouco várias coisas e aí eu comecei a estudar empresas que foram disruptivas no mercado. E tem várias, falaram de várias aqui, inclusive, e eu comecei a estudar um pouco isso, porque como é que essas empresas conseguiram chegar até o cliente, como é que essas empresas quebraram um paradigma tão tradicional, tão robusto, os caras simplesmente chegaram ali, pum, derrubaram isso aqui tudo, e todo mundo usa agora na tela do seu celular. E aí nós criamos, então, uma assistente virtual, né, para fazer o atendimento nosso pelo WhatsApp. Se vai dar certo ou não, eu não sei, mas eu já fiz. Se der tudo errado, eu perdi dinheiro e tempo, mas certamente vou aprender muita coisa com isso também. Fui estudar o caso do Uber. Eu estudei algumas empresas disruptivas e eu peguei o do Uber, porque o do Uber se encaixa muito bem com o que eu quero falar. Quanto tempo eu tenho, doutora Tárcia? 20 minutos, 15 minutos. Tá. Eu peguei o caso do Uber e falei, como é que esses caras criaram um aplicativo, os caras se cadastram lá, todo mundo usa. Qual que é a história disso aqui, mas por que isso é assim? E aí eu cheguei a uma conclusão que é a seguinte. Os caras do Uber, eles estudaram o percurso do consumo. Já ouviram falar nesse termo? Percurso do consumo. O percurso do consumo, ele começa quando o camarada pensa em consumir algum produto ou serviço até o momento que efetivamente ele consome. Esse trajeto é o percurso do consumo até eu pegar aquilo na minha mão, certo? E aí o que os caras do Uber fizeram? Foram estudar o táxi. E o que eles perceberam no táxi? Eles perceberam que para te chamar um táxi, tu tinha que ligar para um telefone fixo que tocava numa parada de táxi, nem sei se é parada que se diz, né? Num ponto de táxi, que tu tinha que rezar para ter alguém ali, porque possivelmente de madrugada, ou sei lá que horário, não tinha táxi ali, e o telefone fica só tocando. Tu tinha que rezar para alguém estar ali e atender o telefone. Bom, na hipótese boa de alguém atender, ele vai te dizer que vai atender o teu chamado e vai até a tua casa. Tu desligava o telefone e aí tu tinha que descer lá na frente do teu prédio com um guarda-chuva porque estava chovendo e com um casaco porque estava frio e orando a Deus para não ser assaltado. E aí ia chegar um carro que tu não sabe qual é, com um motorista que tu nunca viu na tua vida, tu não sabe se ele é bom, tu não sabe qual é a avaliação dele, tu não sabe se é um assaltante, tu não sabe absolutamente nada. Vai parar um carro, se tudo der certo, tu abre a porta, entra e ele vai talvez te levar no lugar que tu quer. O que o Uber fez? O Uber fez uma coisa espetacular. Removeu todo o atrito que tinha no percurso do consumo. Todos, sem exceção. O cara hoje, para chamar um transporte, eu estou aqui falando para vocês, eu poderia pegar o meu celular aqui, apertar 2 botões, vai vir um motorista aqui para mim. Vai vir o que tiver disponível para mim. Olha só que luxo que é isso. Vai vir o que tiver disponível para mim. Eu posso optar por um carro mediano, eu posso optar por um carro comfort, eu posso optar por um black, eu posso optar por um black bag que carrega a mochila, eu posso optar por um helicóptero para lugares que já tem L. Uber, L. Vocês sabiam que existe isso, né? Eu tenho todas essas opções na palma da minha mão para pagar com o cartão de crédito. Muito mais do que isso. Eu sei quem é o motorista, eu sei qual é o carro, eu sei qual é a cor do carro, eu sei qual é a placa, eu sei qual é a nota e eu sei que horas ele vai chegar. Eu não preciso descer. Isso aí não é do caralho, velho. Então os caras estudaram... Isso escapou de novo. Desculpa. Então vejam que os caras pegaram todo o atrito que tinha no percurso e removeram. Simplesmente removeram. Então o cara aperta um botão aqui e ele vai ficar de boa aqui no ar-condicionado, falando, bebendo, fazendo o que ele quiser, até que ele vá lá de fato entrar dentro do carro e aí o percurso do consumo está pronto. E aí, o que eu quero falar para vocês é sobre isso aqui. Ó. Esse franquias eu nem quero falar também. Eu quero falar para vocês sobre isso aqui. E aí eu fiquei pensando o seguinte, esse negócio do Uber aí é muito massa, cara. Eu preciso entender melhor como a gente poderia aplicar isso, né? A remoção do atrito, como eu poderia aplicar isso numa prestação de serviço de síndico. Falaram aqui as meninas antes, a gente trata com gente doente.
Pega um prédio, lá tem um monte de gente depressiva, ignorante, entendeu? Essas pessoas estão lá e nós não temos capacidade técnica para lidar com essas pessoas. Se elas vão num psiquiatra para se tratar, por que eu, como síndico, tenho que entender que a pessoa é dessa forma? Né? O cliente não pode nos exigir esse tipo de tratamento. Por isso que síndicos devem, sim, ser habilidosos, né, para não se encrencar com esse tipo de pessoa. Então, eu fiquei pensando assim, cara, como que eu posso aplicar o modelo que o Uber aplicou no transporte público, que eu posso pegar na mão o transporte, para uma prestação de serviço que ela é intelectual? Ela é subjetiva, ela é empírica muitas vezes. Né? E aí, eu descobri um modelo de atendimento que é o frictionless. É bonito esse nome, né? Vocês vão ouvir muito falar disso, porque eu vou ser o precursor desse negócio. Friction em inglês é atrito, é fricção. É tudo aquilo que é atrito. Frictionless é sem atrito nenhum. Né? Isso é um modelo de atendimento que eu acho que ele se encaixa perfeitamente, né, para o nosso trabalho como síndico profissional ou síndico morador, tanto faz, certo? O que um assistente... Bom, e aí, Zé Henrique, tá, mas e aí qual é a fórmula do negócio, então? Como fazer esse negócio? Bom, eu acho que tem várias formas, porque assim, o que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer para vocês que quando vocês têm que pensar como o morador que é cliente de vocês, qual é o percurso que eu, morador, tenho que fazer para consumir a entrega do trabalho de vocês. Esse é o percurso que vocês têm que mapear na cabeça, certo? Mapeando isso, vocês vão ver quantos atritos tem nesse percurso até que ele consuma, de fato, o teu trabalho. E eu posso dizer categoricamente para vocês hoje que o WhatsApp é o maior dos atritos. Sem dúvida nenhuma, o WhatsApp é o maior dos atritos. A gente não tem resposta padrão, a gente responde de qualquer jeito, a gente demora para responder, a gente não tem lógica na resposta. Tu abre um grupo, eu vou fazer um desafio aí. Antônio, se tu abrir um grupo agora de WhatsApp de um condomínio que tu é síndico, um grupo de conselho, tu vai ver que tem 130 mensagens aí que eles começaram hoje de manhã. Como é que eu vou parar minha vida para ler 130 mensagens, para me inteirar do assunto que eu dependo de uma consulta com a administradora, eu dependo de uma consulta com o jurídico, eu dependo de uma consulta com o fornecedor para ir lá e dar uma resposta para o camarada. Não há, gente, humanamente impossível de fazer isso. Então, a interação síndico-cliente, síndico-morador no WhatsApp, eu não tenho a menor dúvida que é o maior atrito no percurso do consumo. Certo? Bom, Zé Henrique, mas então, o que fazer? O que fazer é robotizar o WhatsApp para os nossos clientes. Zé, mas aí tu fumou. Não tem como fazer isso. Tem como fazer isso, e antes disso eu quero só contextualizar o seguinte. Quando os bancos querem fazer alguma coisa, os donos se juntam, bebem vinho e dizem o que eles vão fazer para os clientes. Não são os correntistas que se reúnem para definir as regras dos bancos. São os banqueiros que se reúnem para definir as regras para os correntistas. Certo? É isso que a gente deveria fazer como síndico. O papel do protagonismo é nosso, não é do morador, gente. O morador é usuário do nosso trabalho. O protagonismo é nosso. Se nós não assumirmos o protagonismo, a gente tem que sentar e olhar o morador fazer por nós. Quando eu inventei esse negócio do assistente virtual, os caras falaram assim, meu, tu é louco, isso não vai dar certo. Porque o morador, ele quer falar, ele quer ver tu digitar, ele quer saber se tu está online, ele quer uma resposta agora, ele quer uma chamada de vídeo. Eu não sei o que ele quer. Falei, mano, tu sabe por quê? Tu sabe por que ele quer isso? Ele quer isso porque a gente modela o cliente assim. A gente diz que é só me mandar o WhatsApp. Não, dona Suzana, a senhora pode me mandar o WhatsApp a qualquer momento que eu lhe respondo. Aí quando ela manda, vocês enchem o saco, velho. Quando ela manda, vocês... não, agora eu não posso responder. Estou trocando a fralda do meu filho, mas foi tu que modelou desse jeito. Então eu acho que isso aqui vai dar muito certo se todo mundo... Não estou dizendo que vocês têm que copiar isso aqui, gente. Não é isso que eu estou fazendo. Estou dizendo qualquer outra coisa que vocês queiram fazer, façam e digam para o cliente de vocês que é assim que funciona, na tua empresa é assim que funciona. Não, mas para mim não serve, tchau. Demitam o cliente de vocês. Para quem me conhece um pouco mais, eu fui um cara que uma época eu renunciava em assembleia. O negócio começava a pegar fogo, eu digo, gente, só um pouquinho. Tirei coelho da cartola agora. Melhor solução para o problema. A mais barata e a mais objetiva. Eu estou fora. Fiquem com o problema e chamem outro para resolver. Eu estou fora, eu estou renunciando.
Aí os caras lá na PH3 dizem, meu, tu é louco, cara. Como é que nós vamos perder isso aí? É grande, é não sei o quê. Eu falei, velho, azar. Não tem como ficar aqui. Não há como ficar aqui. Às vezes tu comete um esforço imenso para trabalhar para 5% dos teus clientes, que são os que te enchem o saco. Tu esquece os 95%. Quanto tempo vocês dedicam para fazer ações sociais nos condomínios de vocês? Quanto tempo vocês dedicam para estudar o condomínio que vocês atendem? Quanto tempo vocês dedicam para criar soluções novas para problemas velhos? Cachorro late, velho. Cachorro vai latir pro resto da vida. Qual é a solução para um cachorro que late? As crianças brincam, gritam, quebram, sujam, depredam. Sim, criança, a profissão das crianças é essa. Eles foram criados para isso. Qual é a solução qual é o tempo que vocês dedicam para solucionar isso? É zero. Vocês estão dedicando tempo, sabe para quê? Para responder o WhatsApp. Para responder tese de doutorado de um morador que acha que tem razão por algum motivo, e ele até pode ter. Mas ele tem que ter uma resposta certa, correta, objetiva, e não uma conversa de WhatsApp. Então o fato é que a gente trabalha para 5% que enche o saco. A gente não trabalha para os outros 95% que nos elegem. É para esses caras que a gente tem que trabalhar. Então, eu penso que isso aqui eu vou colocar em prática, isso aqui já está em prática na PH3. Pode dar errado, pode dar errado. Agora é o seguinte, o cliente que não se sujeitar a isso aqui, eu não vou querer atender. Eu não quero. Pô, eu não quero então, porque minha empresa trabalha assim. Eu sou cliente do Nubank, por exemplo. Eu não tenho um telefone para ligar para o Nubank. O Nubank, eu tenho que abrir o meu aplicativo e fazer uma pergunta num chat, na hora eles respondem. Não tem 0800, 0300, não existe essa possibilidade. Só que olha só, quem está ditando a regra é o banco para mim, não é eu para o banco. A gente faz o contrário. A gente espera o nosso cliente dizer como que ele quer a nossa prestação de serviço. Velho, aí os caras vêm aqui e falam, a gente tem que se valorizar. Mas como? A gente está deixando os caras ditar. Não raras vezes vocês não saem de reuniões do conselho com uma lista de tarefas que o conselho te dá para executar com prazo. Velho, isso é rasgar a tua carreira de síndico. Quem tem que dizer o que tu vai fazer é tu. Quem tem que dar o prazo é tu que sabe, tu que vai executar. Como é que tu vai deixar alguém, um grupo de pessoas, que eles estão ali para te aconselhar, eles não estão ali para te dizer o que tu tem que fazer. Tu não é um executor, tu é o gestor. Daí tu vai ali, sai com uma lista, aí tu que já tinha 800 problemas, tu sai com mais 20 e vira 820 para te responder, Vânia. Não tem como. Não tem como. Então, se a gente se unir e estabelecer quais são as regras para mudar o mercado, vai dar tudo certo. Se a gente não assumir esse protagonismo, a gente vai falir, gente. Eles não vão mais querer contratar síndico. A gente baixou muito a régua. A gente está sempre disponível. Sempre, sempre, sempre. Especialmente pelo WhatsApp. Mas eu quero falar sobre isso porque o meu tempo é curto. Isso aqui é a robotização de um atendimento que eu só quero mostrar para vocês a título de exemplo. Tem som? Vai sair som aqui? Eu sei que o tempo já fechou, é 30 segundos. Vai sair som aqui, mano? Então, isso aqui é só um exemplo rápido de como é esse atendimento, para que vocês compreendam o que eu quero falar. É evidentemente que eu estou estudando isso aqui faz, sei lá, 6 meses, e aonde eu tinha uma árvore ali com 300 itens, tem mais de 3.000 possibilidades de resposta aqui. E qual que é a minha intenção com isso antes de mostrar o vídeo? Eu quero que o cliente interaja com isso aqui, que tem resposta padronizada, que tem resposta completa, que tem resposta na hora. Não há possibilidade de um cliente ficar sem resposta com isso aqui. Ah, Zé Henrique, mas se ele quiser falar, gurias e gurizes, se eles quiserem falar mesmo com o síndico, vai ter uma opção aqui, né? Agora eu vou fazer ele percorrer todo um caminho para que, se ele quiser falar mesmo com o síndico, ele vai falar depois. Agora, se ele sanar a dúvida dele por aqui, fechou. Eu não tenho mais interação com esse cara, certo? Enfim, eu vou explicar para vocês rapidamente o que é isso aqui. Isso aqui, uma pessoa vai entrar aqui para conversar, ela vai ter algumas dúvidas, ela vai dizer, tem um menu aqui, ela vai colocar reservar área comum, vai aparecer quais são as áreas comuns que ela quer reservar, vai aparecer aqui, ela vai clicar salão de festas, abre um vídeo do síndico daquele condomínio falando sobre as regras de utilização daquele salão de festas. Um vídeo mesmo, olá, tudo bom? Eu sou fulano de tal, eu sou o síndico do teu condomínio e estou aqui para te esclarecer sobre algumas regras de utilização do salão de festas. Todas as reservas devem ser feitas através do aplicativo, e aí tem uma explicação ali que a pessoa vai ver aquilo. Se ela sair dali satisfeita, ela não vai me ligar, velho. Ela tem uma resposta padronizada, ela não vai interagir comigo, eu não vou saber dessa conversa porque vai estar ali e ela se serviu, né, do meu trabalho através de um robô sem a minha interação. Por quê? Porque a minha interação não tem padrão, é intempestiva, ou seja, ela é fora do prazo e ruim. O cliente não quer esse tipo de interação.
Fechou? Vou terminar, Tárcia. Então, para resumir para vocês um pouco da minha história. A minha história é uma história de muito esforço, eu tenho certeza que eu me esforcei muito. Eu dediquei muito tempo da minha vida para a minha carreira profissional mesmo. Cada contrato, cada eleição cada assembleia que eu fui eleito, eu deixei um pouco da minha saúde lá, é verdade. Graças a Deus, hoje eu consegui reverter isso. Tem outras pessoas que estão dando sua saúde lá. Não, estou brincando. Estou brincando. Acho que a vida vai mudando, e ainda bem que eu consegui reverter e criar uma estrutura bacana também para que outras pessoas tenham a mesma oportunidade que eu tive. A minha história ela também tem muito estudo, eu sempre fui um estudioso nessa área. Eu não sei tudo tecnicamente, mas eu sei o suficiente para resolver tecnicamente, basicamente qualquer problema condominial. A minha história tem muito amor, né? Eu sempre fui um apaixonado pelo que eu faço. Quem está aqui é síndico, não é apaixonado pelo que faz, mano, está perdendo tempo de vida, vai morrer. Sai desse negócio, não faz sentido nenhum. Se a contrapartida for só pila, 10 mil por mês, se for só essa, procura um emprego maravilhoso para ganhar 2, que vocês vão ser muito mais felizes. E digo mais, se vocês morrerem, vocês vão receber uma coroa escrito o seguinte: homenagem dos moradores do condomínio das Camérias. É tudo o que vocês vão receber, podem ter certeza do que eu estou falando. E no outro dia já tem uma assembleia para eleger um novo síndico. É isso. E mais do que isso, é o seguinte, eu vi o Ricardo Carpá falou aqui sobre sorte, o cara teve sorte e tal. Mano, eu discordo 14,5% do que ele falou. A sorte, ela existe, gente. É óbvio que ela existe mais para quem se esforça mais, eu não tenho a menor dúvida. Mas ela também existe e eu posso dizer para vocês categoricamente, eu tive uma puta sorte. Mas uma puta sorte mesmo, eu não nego isso para vocês. Eu não tive só sorte, mas eu tive uma puta sorte. E aí, cara, essa fórmula aqui é a fórmula que deu certa para o Zé, que sou eu. Então eu sou o José Henrique Ornung, eu sou o pai do Pedro, eu sou o pai do João, e a minha mãe, Vânia, que deve estar lá do lado do teu pai, certamente eles estão nos aplaudindo, né, aqui, pelo trabalho que a gente faz. E eu sou um cara absolutamente feliz com todos os relacionamentos que eu já conquistei nesse mercado. E eu cheguei no Síndico Net, Júlio, acho que não está mais aí, né? Eu cheguei no Síndico Net, eu não cheguei lá porque eu sou bom. E eu sou muito consciente disso. Eu cheguei lá, velho, porque eu ando, eu acho, com as pessoas certas. E o cara que me botou lá é aquele cara lá, ó, que é o Odirley. Ele me conectou com o Júlio e estar no Síndico Net, para mim, por mais simples que seja, por mais, sei lá, por mais banal que pode ser para algumas pessoas, foi um troféu na minha estante. E eu devo isso também muito ao Odirley, que me conectou com o Júlio. E então a minha história, ela é uma jornada longa, né, uma jornada de perdas. Eu perdi o meu pai também, muito novo e tal, e aí fui forjado assim, meio que no caminhão, assim, me balançando. Então eu tenho muito orgulho da minha história. E é isso. Fiquem com Deus e até a próxima. José Henrique, eu fico muito feliz de ver a tua trajetória, né, onde tu chegou. Eu tive a oportunidade, nós trabalhamos na mesma instituição, na época eu já como assessora jurídica, José Henrique como estagiário de Direito, e sempre foi um menino muito esforçado e és merecedor de toda essa conquista. Agradecemos demais, imensamente, pela tua palestra e gostaríamos de entregar uma placa de homenagem. Em mais um momento de homenagem, chamamos ao palco a juntar-se à presidente Nara, a diretoria da Sossíndico do Rio Grande do Sul. A senhora Denise Genzas, diretora de Planejamento e Capacitação. A senhora Márcia Maria Treis, vice-diretora de Planejamento e Capacitação. Doutora Liliane Panini, diretora jurídica. Senhora Rita Porto, diretora social. Senhor Edmundo Soares, diretor financeiro.
o nosso bendito fruto hoje. Os outros meninos fugiram, saíram correndo. Bom, gente, muito, muito, muito obrigada pelo dia de hoje. Foi um dia excepcional. Nós gostaríamos de agradecer toda a presença de vocês, tá? Eu quero agradecer essa minha equipe maravilhosa, porque se não fosse eles, com certeza eu não estaria aqui hoje. Nós queremos agradecer, em nome da Socindicos, essa cerimonialista maravilhosa, Tárcia. Ai, obrigada. Muito obrigada, minha amiga, pelo trabalho, pela excelência. A gente que agradece. E dizer que foi um prazer estar aqui com vocês, agradecer por essa gestão de 2 anos que nós encerramos hoje com chave de ouro. Na próxima sexta-feira se inicia uma nova gestão, que a gente deseja muito sucesso para a Ritinha, que vai ser a nossa próxima presidente. E, gente, o que a gente quer deixar de mensagem para vocês? É realmente o que o Zé falou. Ele não é um exemplo de sucesso. Ele é um sucesso na vida dele. E nós queremos que todos vocês tenham este sucesso, porque o sucesso ele é muito relativo. Para mim, sucesso é deitar de noite com a cabeça tranquila e não ter nada para me incomodar. Isso é sucesso para mim. Para alguns, é sucesso ter um Porsche. Para outros, o sucesso, ver os filhos crescidos e criados. Então, cada um tem um sucesso. Não esqueçam sempre que vocês são a chave principal de tudo nessa vida. Pensem em vocês. Não é aquele egoísmo, vou pensar em mim. Não, a gente tem que estar bem para poder fazer o bem para as outras pessoas. Eu acho que agora... A associação gostaria de dar uma lembrança a você, Nara, e a Denise, com muito carinho. Recebam esses buquês de rosas. Parabéns. Esse evento foi idealizado e organizado para ocorrer próximo ao aniversário da fundação da Associação de Síndicos e Subsíndicos do Estado do Rio Grande do Sul. Fundada em 28 de setembro de 2016, a Socindicos RS tem como objetivo contribuir com a melhoria, profissionalização da gestão dos condomínios. Para tanto, a entidade se propõe a trabalhar pela capacitação de síndicos moradores, síndicos profissionais e subsíndicos, por meio de benefícios que oferece e promove aos seus associados. Então, para comemorarmos essa data tão especial, convidamos a todos para juntos cantarmos o Parabéns, acompanhado pelo saxofonista Ricardo Ramires. Parabéns a Socindicos por esses 6 anos de história. Parabéns a Socindicos, parabéns a todos, parabéns aos idealizadores desse evento. Agradecemos a presença de todos no 2º Congresso Gaúcho Socindicos RS Experience 2022, Síndico em Transformação. Obrigada a todos que estiveram conosco, que ajudaram a construir esse dia tão especial para a área da gestão condominial. E convidamos a todos para juntos brindarmos e confraternizarmos no nosso hall. Esperamos encontrá-los todos novamente em 2023.